Hoje aqui no canal da Nacionalidade Portuguesa nós vamos falar sobre como é cursar doutorado em Portugal. E para tratar desse assunto eu convidei dois jornalistas e que também são estudantes na Universidade da Beira Interior para contar um pouco sobre as experiências pessoais e também sobre esse outro lado, mais com informações mesmo de inscrição, como é o processo, como são as aulas, enfim. Fábio Giacomelli e Tamela Grafolin, muito obrigada pela presença e pela participação aqui de vocês. A Tamela e o Fábio são gaúchos, ele de Santiago e ela de Uruguaiana, estão em Portugal há mais de 5 anos. Vieram juntos para o mestrado, obtiveram a titulação e hoje ambos estão na reta final do doutorado em comunicação. A UB, onde eles estudam, fica na Covilhã, região central do país. O processo de seleção no Brasil, pelo que eu tenho conhecimento de amigos que continuaram na pesquisa acadêmica lá, é um pouquinho diferente. Lá já é necessário ter um projeto e um orientador mais ou menos definidos para poder concorrer ao doutorado. E aqui nós podemos começar o doutorado sem um projeto totalmente definido e sem um orientador definido também. Tudo é submetido online por uma plataforma no site da universidade, sai o resultado, você faz a matrícula online, pode entregar os documentos só quando chega aqui antes de frequentar a primeira aula, entregar os originais todos. É importante lembrar que todos precisam ter a apostila de Haia, que é aquela convenção de Haia, que é um reconhecimento mundial dos documentos, mas é perfeitamente execuível tudo do Brasil, e você só vem para Portugal com toda a certeza de estar matriculado e frequentar a primeira aula. Eu acho que isso é um facilitador, porque realmente, para quem vem do Brasil, evita, primeiro, um custo gigantesco, que é o custo da passagem de ida e volta, e você pode esperar por todo o processo burocrático de aceite da universidade em casa, para depois já encaminhar processo de legalização com visto e só vir 100% legalizado para começar a cursar o doutorado em Portugal. Eu optei em fazer o doutoramento aqui em Portugal, primeiro porque eu já estava aqui, tinha feito um mestrado aqui, então o ingresso no doutoramento teoricamente seria um pouquinho mais fácil, porque eu já conhecia os professores já sabiam a minha linha de pesquisa e eu já tinha alguma ideia de orientador que podia me ajudar. Então eu optei por fazer a candidatura ao doutoramento, fui aprovada, agora com o apoio de uma bolsa da Fundação Portuguesa para Ciência e Tecnologia, e tenho gostado muito. O Fábio também conseguiu uma bolsa de estudos da FCT e explica um pouco sobre o processo. O processo é um pouco difícil sim, porque para quem chega do Brasil, um balizador, uma barreira é a necessidade de ter os diplomas reconhecidos em Portugal, o que acaba por demorar um pouco, então faz com que esse processo se estenda um pouco mais, o que dificulta com que a pessoa concorra logo no primeiro ano de doutorado. Então é necessário ou importante que as pessoas tenham uma previsão de custos e de gastos para pelo menos um ano. Você chega aqui e ainda não conhece os processos, não conhece os professores, então pelo menos um planejamento para um primeiro ano é importante. Depois, no segundo ano, no início, em fevereiro, ainda durante o primeiro ano letivo, já pode fazer a candidatura, que é uma bolsa que paga um valor importante para quem é pesquisador, um valor que dá uma tranquilidade para se manter única e exclusivamente na pesquisa, até porque se assina um contrato de exclusividade com eles. É uma candidatura bastante complexa, que demora muito tempo para sair o resultado, em torno de 8 meses, e são aí pelo menos 100, 120 candidatos concorrendo contigo em Portugal inteiro, dentro de todos os centros de pesquisa, dentro de todas as universidades, e as bolsas variam em torno de 25 bolsas por ano. Então é uma candidatura que é complexa e você precisa ter um trabalho, um orientador que te dê um aporte bem importante, mas sobretudo, se não tiver os diplomas reconhecidos, acaba por dificultar muito o processo, porque em vez de entrar com a sua nota do mestrado ou da graduação original, eles cortam ela pela metade, avaliam com nota 10, como é aqui, porque aqui é de 0 a 20, é como se entrasse com nota 5 no Brasil. Muitos estudantes têm uma preocupação com o idioma. Sim,
é português, mas existem diferenças consideráveis e algumas universidades gerem isso de melhor maneira do que outras, ainda que cada vez mais instituições portuguesas tenham departamentos voltados para auxiliar os estudantes estrangeiros e até preparar professores em relação a isso, como é o caso da Universidade da Beira Interior. A minha experiência na UB foi muito boa e muito acolhedora, eu diria. Os professores estavam muito abertos a receber essas diferenças, as diferenças culturais, as diferenças do próprio idioma, não é? Que varia dentro do Brasil, imagina de um país para outro. Eu acho que nos grandes centros é um pouquinho mais difícil a gente manter uma relação mais próxima com os professores, porque são muitos alunos, mas aqui na Covilhã eu me senti muito tranquila e muito livre para produzir sem me preocupar com essas diferenças de português do Brasil, português de Portugal. Os valores variam bastante de universidade para universidade, mas ainda assim, e com as diferenças de câmbio, pode valer a pena em termos financeiros. Olha, Carol, com um mínimo de planejamento vale muito a pena ainda, porque aqui, por exemplo, na Universidade da Beira Interior, a gente paga 1.600 euros por ano. Um valor que pode ser dividido em 10 vezes, então são 160 euros por mês, mais ou menos. É um valor que fica bem abaixo dos valores de uma instituição privada no Brasil, se você vai cursar numa instituição privada. Vale lembrar que a UB, aqui, a instituição que eu faço meu doutorado, é uma instituição pública, mas em Portugal, as públicas mesmo têm esse custo, é uma taxa moderadora, como eles chamam. Então eu penso que sim, vale a pena com um planejamento, sobretudo se escolhe uma cidade do interior, que tem um custo mais baixo no agrupamento todo, né, que é aluguel, alimentação, universidade, custos escolares e outros custos de lazer livre, que você sempre vai ter. Eu penso que sim, vale a pena. A Tamela e o Fábio também têm um blog sem fins lucrativos que se chama Brasileiros na Covilhã e se propõe a ajudar especialmente os estudantes que têm como destino a região da Beira Interior. Mas é claro, algumas dicas valem para o país inteiro. Quem vai entrar num doutorado, ele já tem um certo percurso de pesquisa que conhece como se faz. Então eu acho que tem que procurar as afinidades ou afinidades ao tema, né, que você quer continuar a pesquisar no doutorado. Por exemplo, entre nos sites, os sites das universidades portuguesas são muito bem construídos, tem lá as disciplinas, o nome dos professores. Faça uma busca com o nome dos professores que você gostou de um texto, que passou pelo mestrado, que foi escrever um artigo, gostou de uma citação, eu acho que é muito por aí. No Brasil se pesquisa muito e muito bem. Nós temos grandes pesquisadores no Brasil, mas temos grandes pesquisadores aqui em Portugal, tem grandes pesquisadores na Espanha. E abrir as portas, vir de peito aberto é um grande segredo para que você possa aprender de forma contínua no processo de um doutorado. Eu tive muitas portas abertas aqui, conheci grandes pesquisadores, sobretudo na Espanha, onde consegui fazer algumas parcerias com alguns colegas aqui do lado, por estar aqui em Portugal, por ter as portas abertas da Universidade da Beira Interior, assim também como pesquisadores do Brasil. Não dá para vir com sonhos apenas, sabe? Sonhos todos nós temos, buscamos realizá-los, mas assim, vir por vir, eu sempre digo para as pessoas, olha, planeja pelo menos um pouquinho, porque vai dar certo. Agora, na velocidade e tudo, no atropelo, pode ser que encontre aí algumas barreiras no caminho.